Salve, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês a análise desse jogo patético que foi entre Corinthians e Bragantino. Timão, que estava perdendo o jogo por 1-0, sofreu para conseguir o empate aí com Thales Magno. Corinthians tem um ataque pífio, um ataque que não marca gol. Nos últimos 3 jogos, o Timão finalizou aí 65 vezes, 34 contra o Juventude, 12 contra o Grêmio e 19 contra o Red Bull Bragantino ontem. Mas finalizações essas sem total direção. Corinthians tem um meio de campo fraco, muito fraco. Para mim, hoje, Raniel e Rian são muito parecidos com Ramiro e Rony. São fracos, não pode vestir a camisa do Corinthians, não tem ainda a capacidade, não pode. Por isso que o Corinthians está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, o Corinthians sofreu muito na Neoquímica Arena para arrancar um empatezinho aí no final do jogo, né? O jogo doído, o jogo sofrido de assistir. Corinthians é um time sem organização, tá na zona de rebaixamento. Ontem o Fluminense perdeu pro Vasco de 2-0. Era dia do Corinthians ter ganhado esse jogo, porque aí sairia da zona de rebaixamento. Corinthians não podia ter outro resultado ontem a não ser a vitória. E Corinthians esteve muito próximo de sofrer a derrota, porque empatou aos 48 minutos e após o gol do Elinho, ex-jogador do São Paulo, o Red Bull Bragantino teve outra chance clara e não conseguiu converter em gol. Então o time do Corinthians é um time que tá mal das pernas, muito mal das pernas. E Thales Magno foi empatar esse jogo aos 48 minutos do segundo tempo. Muita corintiano aqui no canal mandando mensagem, falando comigo. Olha, o problema do Corinthians, Mineirinho, é o ataque. Aí eu falo pra vocês, respeito a opinião de todos aqui no canal. Esse é um canal totalmente democrático de direito. Mas eu discordo. Por que discordo? O problema do Corinthians não é só o ataque. O ataque é um ponto negativo do Corinthians porque não faz gol. São jogadores que não têm familiaridade com o gol. Romero, Pedro Henrique, pelo amor de Deus, o jogador para ser ruim. Corinthians já deveria ter rescindido o contrato com esse jogador. Não joga nada. Aí na sequência vem Romero, que tem deficiência técnica para marcar gol. Aí tem o Wesley, que tá até no banco, né? É ruim para marcar gol. Aí você vê que Thales Magno chegou no aeroporto, vestiu a camisa do Corinthians, chegou lá e marcou o gol. Entrou e marcou o gol. Tá vendo que o time do Corinthians é um time ineficiente no ataque. O Corinthians precisa de contratar jogadores que chegam e vestem a camisa e honra para ser titular. O elenco do Corinthians, no meu modo de ver, né, é um elenco curto e sem qualidade técnica. Então, o Corinthians na Neoquímica Arena sempre foi o seu fator forte, né, ganhar, porque era um time de fortaleza e superação em casa. Ontem, o Corinthians tinha mais de 40 mil torcedores empurrando. E o que o Corinthians tinha de forte era jogar em casa. Hoje, mesmo jogando em casa diante da torcida, o Corinthians não tem mais capacidade para vencer seus adversários. O Corinthians chegou o Alex Santana, tá jogando muito bem. Porque o Alex Santana é versátil, é técnico, ele marca, recompõe, triangula a bola no meio campo. E aí ele acabou se machucando. E Raniel não tem essa capacidade. Raniel é meio brucutu, é grosso, não tem capacidade técnica apurada, refinada para apoiar o ataque. Então o Corinthians, que já tem um ataque fraquíssimo, com esse meio de campo que nós temos hoje, fica pior ainda. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque muita gente, como falei para vocês, está falando que o problema do Corinthians é o ataque. Gente, o Corinthians tem vários problemas. Um dos problemas é o ataque. Mas são vários. Por exemplo, Kaká e Félix Torres
não tem capacidade para jogar no Corinthians. Hoje estamos bem servidos de goleiro. Hugo Souza é um baita goleiro. Ok, um ponto. Agora vamos para defesa. Kaká e Félix Torres, muito ruim. Aí você pega o Bidon ou Fagner e na lateral esquerda, Hugo. São jogadores que não têm a menor capacidade técnica. Então você pega um meio de campo com Rian e Ranieri, fraquíssimo. Você pega um ataque com Pedro Raul e Romero. Então olha as quantas posições eu falei aqui. Falei da defesa, falei dos laterais, falei do meio campo e falei do ataque. Então o Corinthians tem várias deficiências técnicas. Isso a gente tem que reconhecer. Ah, o torcedor tá falando que é somente o ataque que tem deficiência. Não é só ataque, gente. Vou analisar o jogo. O Ramon Dias tá jogando. Ele joga em casa, ele tá jogando na retranca. Ele joga fora, ele joga na retranca. Ele precisa ter mais coragem. Ele precisa ter mais coragem em armar o time, jogar nas linhas avançadas. Ele tá jogando só fechadinho atrás. Mas não adianta você jogar fechadinho atrás com jogadores que não tem capacidade técnica. Ó, Kaká foi um dos piores em campo ontem, né? Foi um dos piores jogadores em campo ontem. Corinthians tem uma média de finalização baixa e além disso, finalizações sem direção. Então o Corinthians corre sério risco desse ano ser rebaixado para a Série B do Brasileirão. Anota o que eu tô falando, torcedor. Anota o que eu tô falando. Me cobre aqui no canal. Aqui a gente não tá para passar manteiga no bigode do gato. A gente tá para falar a verdade. Doa quem doer. Esse time do Corinthians é medíocre. Esse time do Corinthians é ruim. Eu não aguento assistir mais o jogo do Corinthians. A gente passa raiva o tempo todo. Quase que eu me infartei vendo o jogo do Corinthians ontem. Vendo o Bragantino, que tem um timeco também, passeando na Neoquímica Arena. Ah, mas aí eu já vi gente falando, mas Mineirinho, o time empatou na superação. Superação, rapaz. O Corinthians era para ter ganhado esse jogo ontem, de 2-3. Aí o Corinthians empatou no último minuto do jogo. Que superação é essa? Isso é falta de capacidade. É falta de capacidade. Os nossos jogadores, tem jogador ali que não podia vestir a camisa do Corinthians. Pedro Raul, Pedro Henrique, Kaká, Félix Torres, Bidu, Hugo. Meu, jogadores sem qualidade técnica nenhuma. Aonde a gente vai chegar? Você sabe qual é o campeonato do Corinthians? Tô falando desde o início do ano, hein? Anota os vídeos aí, no final do ano a gente conversa. O campeonato do Corinthians é não ser rebaixado do Brasileirão. Esse é o maior troféu do Corinthians. Porque esse ano o Corinthians foi desclassificado de forma precoce no Paulistão. Não ganha a Copa do Brasil. Esquece, não ganha. Não ganha a Sul-Americana. Não é ser pessimista, é ser realista. Na hora que a coisa apertar um pouco mais, o Corinthians não aguenta. Escuta o que eu tô falando. E se o Corinthians não for rebaixado esse ano no Brasileirão, já é um título extraordinário pro Corinthians. Meu Deus do céu, o Corinthians é o tamanho que é. Hoje eu tenho que falar isso aqui no canal. O Corinthians não ser rebaixado já é um título. Isso é vexatório, isso é vergonhoso. Isso me deixa extremamente chateado, aborrecido com esse time, com esse elenco do Corinthians. Galerinha, e aí, o que vocês acharam? Vocês também estão chateados, tão pessimistas? Eu não estou pessimista, eu estou sendo realista, o time é ruim. Não adianta você querer fazer um omelete sem ovo, não há possibilidade nenhuma. É a que eu vejo hoje no time do Corinthians. Agora eu quero resenhar com vocês aqui, deixando o comentário de vocês. Eu quero que vocês analisem o jogo comigo e dê sua opinião. Deixa um comentário aqui no vídeo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de forma exclusiva e privilegiada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.